Quando um poderoso empresário árabe entregou um pergaminho ancestral à filha da sua empregada, para que o traduzisse, nunca imaginou que aquela criança de olhos brilhantes revelaria um segredo capaz de mudar para sempre o destino de ambos. Antes de começarmos, deixe cair um emoji de bandeira que represente o seu país. O sol do fim da tarde pintava faixas douradas sobre o chão de mármore da propriedade dos Al-Rashid em Cascais, projetando longas sombras através das janelas do chão, ao teto do escritório privado de Khaled Al-Rashid. Aos 35 anos, ele comandava uma das empresas de investimento internacional mais bem-sucedidas com sede em Lisboa. Mas naquele dia, encontrava-se a olhar impotente para um pergaminho deteriorado, que tinha chegado do Riad apenas algumas horas antes. Isto é impossível, murmurou Khaled, passando os dedos pelos cabelos escuros enquanto examinava o antigo papel, sob uma lâmpada de ampliação. Os símbolos eram diferentes de tudo o que ele tinha visto na sua educação cara na Harvard Business School. Pareciam oscilar entre árabe e aramaico e algo muito mais antigo, uma escrita esquecida que antecedia a linguagem moderna. A mãe tinha enviado o pergaminho com uma nota enigmática: a herança do teu avô, a chave para o nosso passado. Encontra alguém que saiba ler os antigos caminhos. O advogado da família já tinha tentado uma tradução assim como 3 professores universitários especializados em línguas antigas do Médio Oriente. Todos tinham falhado. Uma leve batida interrompeu a sua frustração. Senhor Al-Rashid. A voz suave de Maria soou do outro lado da porta. Desculpe incomodar, mas terminei de preparar o jantar. Quer que o deixe no aquecedor? Entre Maria, chamou Khaled sem desviar o olhar do pergaminho. Maria Santos trabalhava como sua empregada há 3 anos, uma mulher silenciosa de pouco mais de 30 anos, que limpava de forma impecável e nunca ultrapassava limites. Surgiu à porta com as mãos gastas entrelaçadas à frente do uniforme, os olhos escuros respeitosos e distantes. Na verdade, Maria, talvez eu precise de trabalhar até tarde hoje. Não se preocupe com Khaled. Parou quando uma pequena figura espreitou por detrás das pernas de Maria. Leila Santos, de 7 anos, tinha os traços delicados da mãe, mas possuía olhos que pareciam saber demasiado para a sua idade. Poços castanho escuros que absorviam tudo com uma intensidade que por vezes deixava os adultos desconfortáveis. O cabelo escuro e comprido estava preso numa trança simples, e ela segurava contra o peito um livro gasto da biblioteca. Desculpe tanto, senhor. Al-Rashid corrigiu Maria rapidamente, o sotaque a engrossar com o embaraço. A minha ama cancelou à última hora. Eu não tinha onde deixá-la. Está bem, disse Khaled com um gesto displicente, embora o tom sugerisse o contrário. Voltou ao pergaminho semicerrando os olhos perante os símbolos impossíveis. Mas Ila não se mexeu. Os olhos dela tinham ficado presos no pergaminho sobre a secretária, e ela permanecia completamente imóvel. Como as crianças que avistam algo fascinante ou assustador. Mamã, sussurrou ela, puxando a manga de Maria. O papel tem estrelas. Leila, não incomodes o senhor Al-Rashid. Repreendeu Maria com suavidade. Vamos para a cozinha. Não espera, disse Khaled. Algo na voz da menina chamou a sua atenção. Ele olhou para Ila corretamente pela primeira vez. O que disseste sobre estrelas? Ila apontou um pequeno dedo para o pergaminho. Os símbolos. Eles formam padrões de estrelas como no meu livro. As sobrancelhas de Khaled ergueram-se. O teu livro? O teu? A criança ergueu o que carregava. Um livro da biblioteca intitulado Ancient Scripts and Symbols of the Mediterranean. Era demasiado avançado para uma criança de 7 anos, cheio de análises linguísticas e contexto histórico. Consegues ler isto? Perguntou Khaled, incrédulo. A Ila lê muito acima da idade, disse Maria, orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Os professores dizem que ela lê ao nível do secundário, mas eu temo que não seja normal para a idade dela. Ela passa todas as tardes na biblioteca. A bibliotecária diz que eu sou uma prodígio.
interrompeu Ila de forma factual, sem arrogância. Eu não sei o que isso quer dizer, mas gosto de aprender línguas. Sei ler inglês, espanhol, português e estou a ensinar-me árabe e hebraico com livros. Khaled fitou a criança. Estás a ensinar-te árabe sozinha? Os símbolos são bonitos, disse Ila simplesmente. Eles ligam-se como música. Aproximou-se da secretária, ficando em bicos de pés para ver melhor o pergaminho. Mas isto não é só árabe. É mais antigo. Tem o sistema das estrelas marcadoras. Todos os pelos do braço de Khaled se eriçaram. O que estrelas marcadoras? Repetiu Ila, desenhando no ar acima do pergaminho, sem o tocar, como se pudesse ler a sua arquitetura invisível. Os escribas antigos escondiam padrões de constelações em documentos importantes, segredos dentro de segredos. Se lês apenas os símbolos marcados no padrão de Órion, recebes uma mensagem. Se lês no padrão das Pleiades, recebes outra. Está no meu livro. Capítulo 7. Khaled olhou para Maria, cujo rosto tinha empalecido. Ensinas-te isto a ela? Não, senhor, sussurrou Maria. Eu mal terminei o ensino secundário, senhor Al-Rashid. A Ila aprende tudo sozinha, Maria murmurou envergonhada. Ao virar-se novamente para a criança, Khaled sentiu um formigueiro estranho na base do crânio. A mesma sensação que surgia sempre que estava prestes a fechar um grande negócio, aquela certeza instintiva de que algo significativo estava prestes a mudar. Ila, achas que conseguirias tentar ler este pergaminho, Khaled? Quero dizer, senhor Al-Rashid. Corrigiu-se Maria, avançando num sobressalto. Ela é só uma criança. Pode estragá-lo. Ela não vai tocar nele, disse Khaled, tirando o telemóvel do bolso e abrindo a câmara. Ila, vou tirar uma fotografia em alta resolução do pergaminho. Podes estudar a imagem. Isso funciona. A menina acenou seriamente os olhos ainda fixos no antigo papel, com uma intensidade que a fazia parecer muito mais velha do que 7 anos. Khaled fotografou cuidadosamente todo o pergaminho e transferiu as imagens para o tablet. Puxou uma cadeira para que Ila se sentasse corretamente à secretária e entregou-lhe o dispositivo juntamente com um bloco e um lápis. Leva o tempo que precisares, disse ele. E Ila, se conseguires ler sequer uma palavra, terás feito mais do que 3 professores universitários. A criança não respondeu. Já tinha entrado num estado de concentração profunda, o dedo pequeno seguindo padrões no ecrã do tablet, os olhos movendo-se a uma velocidade impossível para alguém tão jovem. Maria ficou imóvel junto à porta, as mãos apertadas nervosamente. Senhor Al-Rashid, eu devia levá-la para casa. Isto não é apropriado. 20 minutos, disse Khaled, incapaz de desviar o olhar de Ila. Dê-lhe 20 minutos. Esses 20 minutos tornaram-se 1 hora. Khaled cancelou 2 chamadas de conferência. Maria trouxe chá que arrefeceu em cima da secretária. E Ila escrevia o lápis, riscando o bloco em surtos de atividade furiosa, seguidos de longas pausas em que ela apenas encarava o ecrã. O escritório escurecera, iluminado apenas pelo candeeiro de mesa e o brilho do tablet refletido no rosto jovem de Ila. Ela parecia etérea, quase de outro mundo, enquanto resolvia problemas que tinham derrotado acadêmicos experientes. Finalmente pousou o lápis. Consigo ler uma parte, disse em voz baixa, cansada, mas segura. Não tudo. Alguns símbolos estão demasiado danificados, mas encontrei 3 padrões de estrelas, 3 mensagens diferentes escondidas no mesmo texto. O coração de Khaled batia com força. 3 mensagens. A primeira é superficial, explicou Ila, deslizando o bloco na direção dele. É sobre direitos de propriedade e uma herança. Muito formal, aborrecido. Apesar da tensão, Khaled quase sorriu. E a segunda? A segunda é um aviso. A voz de Ila baixou e de repente ela soou muito mais nova, quase assustada. Diz: a linhagem sobrevive em segredo. A filha real fugiu com o selo sagrado. Os seus descendentes caminham entre os esquecidos sem saberem os seus verdadeiros nomes.
Um arrepio percorreu a coluna de Khaled. Filha real. De que família real? Não diz, respondeu Hila. Mas os marcadores de data sugerem que isto foi escrito por volta de 1625, durante o colapso da dinastia Ahmadi na Península Arábica Oriental. Ela disse isto com a mesma naturalidade com que outras crianças comentariam um desenho animado. Maria aproximou-se o rosto, uma mistura de confusão e preocupação. Filha, como é que tu sabes estas coisas? Hila está nos símbolos, mamã, explicou ela apontando para as notas, o calendário que usavam. Eu cruzei com a linha do tempo do meu livro. Khaled lutava para processar o que ouvia. Aquela criança, a filha de 7 anos da sua empregada, estava a fazer análises históricas que impressionariam colegas seus da Universidade de Lisboa. E a terceira mensagem, Hila hesitou, e pela primeira vez pareceu incerta. As pequenas mãos apertaram a borda da secretária, e quando falou, a voz saiu quase num sussurro. A terceira mensagem é estranha. Está escrita no padrão da constelação das 7 irmãs, as Pleiades, e não é bem uma mensagem. É mais um teste, um enigma. O que diz Hila ergueu novamente o bloco à mão, a tremer ligeiramente, enquanto lia a própria tradução. Quando a filha da serva falar a língua antiga, quando ler o que os sábios não conseguem, quando carregar a marca da rainha esquecida, então a verdade selada será aberta, e 2 casas longamente divididas conhecerão o seu verdadeiro reflexo. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Khaled encarou a criança, o pensamento a correr velozmente. A filha da serva que fala a língua antiga. Repetiu devagar. Hila, tu és filha da minha empregada. Acabaste de ler o que vários acadêmicos não conseguiram. Falas línguas antigas. É só coincidência, disse Maria depressa. Mas a voz tremia com medo, com reconhecimento, ou com algo mais profundo e impossível de ignorar. E qual é a marca da rainha esquecida? Perguntou Khaled, os olhos ainda fixos em Hila. A criança levou a mão ao ombro esquerdo inconscientemente. Um gesto tão automático que nem parecia aperceber-se do que fazia. Eu tenho uma marca de nascença, disse baixinho. A mamã diz que não é nada, mas tem a forma de uma estrela de 7 pontas. A enfermeira da biblioteca disse que nunca tinha visto uma tão perfeitamente geométrica. Ela queria tirar uma fotografia, mas a mamã disse que não. Khaled sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Posso vê-la? Perguntou a voz tensa distante. Senhor Al-Rashid. Por favor, começou Maria, mas Hila já puxava a gola da camisola revelando o pequeno ombro. E ali, na pele morena da menina, estava de facto uma marca de nascença, algo que Khaled nunca tinha visto. 7 pontas perfeitamente simétricas num tom ligeiramente mais escuro do que a cor natural da pele. Não era apenas uma estrela, era idêntica ao selo real da dinastia Ahmadi. O mesmo símbolo que surgia no pergaminho mais de 30 vezes. O mesmo símbolo que tinha estado no brasão da família de Khaled durante 400 anos. As mãos dele ficaram dormentes. Maria disse a voz estranha distante. Onde nasceste, amadora? Respondeu Maria depressa demais. Vivo aqui a minha vida toda. E os teus pais, senhor Al-Rashid, eu não vejo o que... Por favor. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. A minha mãe morreu quando eu era pequena. Nunca conheci o meu pai. Fui criada pela minha avó num bairro pobre em Amadora. É tudo o que sei. É tudo o que alguma vez soube. E a tua avó? Alguma vez te contou a história da vossa família? Maria abanou a cabeça. Ela dizia que vínhamos do nada, que não éramos ninguém, que eu devia trabalhar muito, manter a cabeça baixa e nunca fazer perguntas sobre o passado. Hila observava a mãe com olhos grandes e assustados. Mamã. O que é que se passa? Mas Khaled já tinha aberto o portátil, os dedos a moverem-se rapidamente pelo teclado. Abriu um ficheiro que a mãe lhe tinha enviado, juntamente com o pergaminho, uma árvore genealógica da família real Ahmadi, traçada ao longo de 4 séculos.
A última entrada mostrava a princesa Amira Amadi, 16 anos, marcada como desaparecida durante o cerco de 1624, presumivelmente morta juntamente com o selo real. Khaled ampliou o retrato ao lado do nome, uma pintura tão antiga que mal se distinguia, mas ainda era possível ver olhos escuros, traços delicados, e uma marca visível no ombro esquerdo da princesa, uma estrela de 7 pontas. Khaled virou o portátil para Maria e Ila verem. O selo real, disse calmamente, não era apenas um símbolo de autoridade. Segundo a lenda da família, também era um marcador genético, uma marca de nascença, que aparecia em todos os descendentes diretos do fundador da dinastia. Quando a princesa Amira desapareceu com o selo, acreditou-se que a linhagem tinha terminado. O rosto de Maria perdeu toda a cor. Olhava para o retrato, depois para a filha e de volta para o retrato. Isso é impossível, sussurrou. Eu limpo casas. A minha mãe limpava casas. A minha avó limpava casas. Nós não somos ninguém. Ou disse Khaled com uma suavidade firme, és exatamente quem o pergaminho diz que és. Os descendentes que caminham entre os esquecidos sem saberem os seus verdadeiros nomes. Ila olhou para os 2 adultos, a mente brilhante, a juntar todas as peças. Senhor Al-Rashid, disse lentamente, se a minha família descende mesmo desta princesa, e a sua família também descende da dinastia Amadi. O que é que isso nos faz? Khaled encontrou os olhos da criança e viu neles o mesmo choque que sentia. Segundo a genealogia, a princesa Amira era filha do sultão Rashid al-Mahdi, o meu antepassado de 8ª geração. O que faria de ti? Ele fez uma pausa fazendo cálculos. Uma prima muito distante, e potencialmente a única outra descendente viva da linha real. Isto é loucura, disse Maria. Mas agora chorava, as lágrimas a caírem-lhe pelo rosto. Isto não pode ser real. Coisas assim não acontecem a pessoas como eu. Ila, entretanto, pegara novamente no tablet, estudando o pergaminho com nova intensidade. A mais, disse de repente. Na terceira mensagem, eu não traduzi tudo. Há uma linha final. O que diz? Perguntou Khaled. A menina de 7 anos ergueu o olhar, olhos que pareciam antigos e jovens ao mesmo tempo, carregando o peso de um segredo guardado durante 4 séculos. Diz: a herança não pertence à riqueza nem ao título, mas ao sangue e ao conhecimento combinados. Quando a filha perdida provar a sua linhagem ao ler estas palavras, o tesouro oculto dos Amadi será revelado. Não ouro, mas verdade. Procura as 7 estrelas no lugar onde a água encontra a pedra, onde o velho mundo toca o novo. Ali está o que foi levado, o que foi escondido, o que estava destinado a ser encontrado. Lá fora, a noite já tinha caído completamente sobre a propriedade em Cascais. Mas dentro do escritório de Khaled al-Rashid, acendera-se uma luz que iluminaria segredos enterrados durante séculos. Segredos que transformariam um empresário rico, uma empregada exausta e uma criança brilhante, de formas que nenhum deles conseguia ainda imaginar. E algures na escuridão além das janelas, o passado e o presente tinham finalmente colidido de forma irreversível. Maria Santos não dormiu naquela noite. Sentou-se à pequena mesa da cozinha no seu apartamento apertado em Amadora, a olhar para as fotocópias que Khaled insistira que ela levasse para casa. Cópias da tradução do pergaminho da genealogia real e daquele retrato inquietante da princesa Amira com a sua marca de nascença inconfundível. Ila adormecera horas antes enroscada no sofá gasto, ainda com o livro da biblioteca apertado nas mãos pequenas. Mas Maria não conseguia deixar de olhar para a filha, vendo-a de forma diferente. Não apenas como a criança brilhante que criara sozinha, mas como algo mais, alguém com uma história que Maria nunca soubera que existia. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido do frigorífico antigo e o som distante de carros na rua lá embaixo. Maria puxou a velha caixa de madeira da avó da prateleira superior do armário,
A única herança que recebera quando a abuela Rosa falecera há 5 anos. Só olhara para o conteúdo uma vez, encontrando nada além de fotografias antigas de pessoas que não reconhecia uma corrente de prata manchada e uma carta escrita numa língua que não conseguia ler. Assumira que era português antigo da terra. Planeava traduzi-la um dia, mas a vida, o trabalho às contas e criar ila sozinha tinham sempre ficado no caminho. Agora, com as mãos trêmulas, abriu a caixa novamente e retirou a carta. O papel era antigo, amarelado, coberto por uma caligrafia elegante que não se assemelhava ao português moderno. Sob a luz da cozinha, Maria viu que alguns dos símbolos coincidiam com os que vira no pergaminho de Khaled. O coração começou a bater com força. Tirou uma fotografia da carta com o telemóvel e enviou-a para o número que Khaled lhe dera os dedos descoordenados pela emoção. 30 segundos depois, o telemóvel tocou. Encontraste alguma coisa. A voz de Khaled estava alerta apesar da hora tardia. Uma carta, sussurrou Maria, olhando para o sofá para se certificar de que Ila continuava a dormir. A minha avó deixou-me. Sempre pensei que fosse português. Mas é a mesma escrita. A mesma escrita do pergaminho, completou Khaled. Maria, vou aí. Não. A voz de Maria saiu mais brusca do que pretendia. Não podes. Quer dizer, isto é o meu bairro. Não é seguro para alguém como tu, e já quase é meia-noite. Alguém como eu. Havia algo indecifrável no tom de Khaled. Sabes o que quero dizer? Disse Maria baixinho. Pessoas ricas não vêm para esta parte da Amadora, especialmente sozinhas à noite. Houve uma pausa. Depois, já estou no carro. Khaled, Senhor Al-Rashid. Depois do que descobrimos esta noite, acho que já passamos das formalidades. Dá-me a tua morada. Estarei aí em 20 minutos. Maria queria argumentar, mas uma parte dela, a parte que estava assustada e confusa desde que saíra da propriedade dele, precisava desesperadamente de respostas. Deu-lhe a morada. Enquanto esperava, Maria examinou com mais atenção as fotografias na caixa da avó. A maioria mostrava mulheres mães e filhas, ao longo de gerações, rostos marcados pelo trabalho duro e pela pobreza. Mas na fotografia mais antiga, quase irreconhecível, via-se uma jovem vestindo roupas que pareciam caras para a época. A postura era régia, apesar dos danos na imagem. A mão da mulher repousava sobre o ombro exatamente no local onde Maria sabia que teria existido uma marca de nascença. Uma estrela de 7 pontas. Quando a batida surgiu à porta, Maria sobressaltou-se apesar de a esperar. Abriu e encontrou Khaled no corredor sombrio do prédio completamente deslocado, no seu fato caro e casaco feito à mão. Carregava uma pasta de couro e tinha uma expressão de foco intenso. Estacionei num parque de estacionamento a 2 ruas daqui, disse ele entrando quando Maria fez sinal. Tinhas razão. Esta zona não é das mais seguras. Ele olhou em volta no pequeno apartamento, a tinta descascada, os móveis de segunda mão, o ar geral de pobreza cuidadosamente escondida. Algo mudou na expressão dele. Talvez reconhecimento de quão grande era o fosso entre a vida dele e a dela. A Ila está a dormir, disse Maria desnecessariamente indicando o sofá. O olhar de Khaled suavizou ao ver a criança. Ela é extraordinária, Maria. Sabes disso certo o que ela fez esta noite? Ele inspirou devagar. Eu já gastei €500 mil em especialistas que não conseguiram fazer o que ela fez em 1 hora. Às vezes ela assusta-me, admitiu Maria em voz baixa. Ela é tão inteligente. Mas eu não consigo dar-lhe as oportunidades que merece. Eu não posso pagar escolas especiais ou explicadores, e a voz dela quebrou. Falaremos disso, disse Khaled com suavidade. Mas primeiro, mostra-me a carta. Maria entregou-lhe o papel amarelado e Khaled pousou-o cuidadosamente sobre a mesa da cozinha, retirando da pasta uma lupa e uma pequena luz UV. Estudou a carta em silêncio durante vários minutos, tirando fotografias com o telemóvel e anotando detalhes.
É definitivamente da mesma família de escrita que o pergaminho concluiu finalmente. Mas esta é mais recente. Talvez início do século XIX pelo tipo de papel e tinta. A escrita é menos formal, mais pessoal. Consegues lê-la? Perguntou Maria. Alguma coisa. Khaled abriu o tablet consultando as notas de tradução que Hila tinha criado. A tua filha desenvolveu uma chave de cifra básica que ajuda a decifrar os padrões dos símbolos. Ela é brilhante. Verdadeiramente brilhante. Respirou fundo. Esta carta parece ser escrita de uma mãe para uma filha, transmitindo um segredo de família. Ele leu devagar, traduzindo à medida que avançava. Minha queridíssima filha, chegou o momento de te contar o que a minha mãe me contou, e o que a mãe dela contou antes, e assim por gerações até a nossa primeira avó, que fugiu apenas com a vida e os seus segredos. Carregamos no sangue uma história que o mundo acredita perdida. Khaled levantou o olhar, os olhos muito abertos. Diz que a princesa Mira não morreu no cerco, que escapou com uma serva de confiança, grávida do seu primeiro filho. Fugiram através do oceano para um novo mundo, para um lugar onde ninguém reconheceria os seus nomes ou rostos. Juraram nunca falar do passado, para proteger a criança daqueles que poderiam usar ou destruir a linhagem real. Maria caiu na cadeira, as pernas fracas. Então é verdade. A minha família descende mesmo desta princesa. Parece que sim, disse Khaled suavemente. A carta diz que cada geração trouxe a marca de nascença. E cada geração a escondeu protegendo as filhas, ao criá-las na obscuridade, tornando-as invisíveis. Fazendo de nós empregadas domésticas, sussurrou Maria, lágrimas agora a escorrer pelo rosto. Fazendo de nós servas. A ironia é insuportável. A carta diz outra coisa, continuou Khaled, a voz gentil. Diz que um dia nasceria uma filha com não apenas a marca, mas com o dom, a capacidade de ler as línguas antigas, de compreender os modos antigos. Essa filha seria a que reclamaria o que foi perdido, não títulos ou tronos, mas verdade, identidade, história. Os dois olharam para Hila, ainda a dormir tranquilamente no sofá, o peito pequeno a subir e descer suavemente. É ela, murmurou Maria. A carta estava a falar da minha Hila. Talvez, disse Khaled. Ou talvez estivesse a falar de ti. Maria, consegues ler alguma língua antiga? Alguma vez tiveste algum talento que nunca mencionaste? Maria abanou a cabeça com firmeza. Eu mal terminei o secundário. Sou boa a limpar, a fazer contas, a trabalhar duro, mas línguas. Estudos? Isso. Ela não herdou de mim. Então talvez salte gerações, refletiu Khaled. Ou talvez o dom só precise das circunstâncias certas para emergir. Hila tem acesso a bibliotecas, a livros, a educação. A tua avó, a tua mãe tiveram essas oportunidades. Não admitiu Maria. Trabalhavam desde crianças. Não havia tempo para a escola além do básico. Khaled recostou-se a processar. Então, Hila pode ser a primeira da tua linhagem que teve liberdade e recursos para desenvolver este dom. E agora, por pura coincidência, encontrou o pergaminho que estava destinado a ser encontrado por ela. É coincidência? Perguntou Maria muito baixinho. Ou é destino? Eu não acredito em contos de fadas, Sr. Khaled. Trabalhei demais. Sofri demais para acreditar em magia. Mas isto... Ela gesticulou para a carta, as fotografias, o peso de tudo o que tinha descoberto naquela noite. Isto parece maior do que coincidência. Eu não sei, admitiu Khaled, mas sei que precisamos de a proteger. Se o pergaminho diz a verdade, se existe um tesouro ou uma verdade escondida a algures, e a Hila é a chave para encontrá-lo, pode haver outros que queiram usá-la para os seus próprios fins. Um arrepio percorreu Maria. Que outros? A minha família tem inimigos, disse Khaled com cuidado. Rivais de negócios, opositores políticos no Médio Oriente, que adorariam desacreditar o nome Al-Rashid. E existem,
Chamemos-lhes colecionadores. Pessoas obcecadas com linhagens reais e tesouros antigos. Se soubesse da Ila, do que ela consegue fazer, de quem ela pode ser, ela correria perigo. O rosto de Maria endureceu, tomado por uma fúria protetora que Khaled nunca tinha visto na sua empregada tão reservada. Então ninguém pode saber. Vamos fingir que nada disto aconteceu. Vou levar a Ila e vamos mudar-nos. Mudar de nome. Desaparecer. Já recomecei do zero antes. Não disse Khaled com firmeza. Isso não é a solução. Esconder-se não manteve a tua família segura. Apenas vos manteve pobres e desligadas da vossa própria história. O que precisamos é de ser inteligentes, estratégicos. Fácil para ti dizeres, respondeu Maria, a exaustão a transformar-se em irritação. Tu vives numa mansão, tens segurança, dinheiro, poder. Eu tenho um contrato de arrendamento a terminar e uma filha que mal consigo alimentar algumas semanas. Nós não somos iguais. As palavras pairaram entre eles a verdade fundamental que nenhuma ancestralidade partilhada ou descoberta mútua podia apagar. Vinham de mundos diferentes moldados por circunstâncias incomparáveis. Khaled sustentou o olhar dela. Está certa. Não somos iguais. Mas Maria, quer queiras, quer não, os nossos destinos agora estão ligados. Esse pergaminho foi enviado para mim, mas foi destinado a ser lido pela Ila. Somos duas metades da mesma equação antiga. E eu tenho recursos de que precisas, enquanto tu tens o que? Provocou Maria. O que tenho eu que te possa ser útil? A verdade, disse Khaled simplesmente. A conexão real com a linhagem. Eu descendo dos outros filhos do sultão, os que ficaram adaptaram-se e sobreviveram, tornando-se homens de negócios em vez de realeza. Mas a Ila descende da filha que levou o selo sagrado, aquela que foi escolhida para preservar algo importante o suficiente para que a tua família guardasse o segredo durante 400 anos. Aos olhos da tradição da lei antiga, a reivindicação dela é mais forte do que a minha. Maria soltou uma risada amarga. Reivindicação a quê? Há um reino que não existe. Há um trono que desapareceu há séculos e que não paga a minha renda, Khaled. Não concordou ele. Mas pode levar-nos ao que o pergaminho promete. Onde a água encontra a pedra, onde o velho mundo toca o novo. Isso não é uma metáfora, Maria. É um lugar. E seja o que for que está escondido ali, foi importante o suficiente para que a tua antepassada arriscasse tudo para codificá-lo. Importante o suficiente para que a minha gastasse uma fortuna para preservar o pergaminho e passá-lo através das gerações. Queres ir à procura deste tesouro? Perguntou Maria, incrédula. Quero encontrar a verdade, corrigiu Khaled. E sim, acho que devemos procurar juntos. Tu, eu e a Ila. Isto é loucura. Eu tenho um trabalho. Tenho contas. Eu não posso simplesmente. E se eu te contratar? Interrompeu Khaled. Não como empregada doméstica, mas como consultora neste projeto. Pago-te 3 meses de salário adiantados. Podes deixar os outros trabalhos e focar-te totalmente nesta investigação. Eu cubro a tua renda, despesas, tudo. E a Ila? Quero organizar para ela trabalhar com alguns especialistas que conheço, linguistas, historiadores, pessoas que a podem ajudar a desenvolver os dons dela, em segurança sem exploração. Maria olhou para ele tentando encontrar a armadilha escondida naquela oferta. Por que farias isso? Porque estou curioso, disse Khaled, honestamente. Porque isto é a coisa mais interessante que me aconteceu desde que deixei de perseguir margens de lucro e comecei a questionar se existe algo mais na vida do que relatórios trimestrais. E porque... Fez uma pausa escolhendo as palavras. Porque acho que a Ila merece saber quem realmente é. E tu também. Antes que Maria pudesse responder, uma voz pequena veio do sofá. Eu quero saber. Ambos se viraram para ver Ila sentada a esfregar os olhos, o cabelo desalinhado do sono. Quanto teria ouvido? Querida, devias estar a dormir, disse Maria automaticamente.
Eu quero saber quem sou, repetiu Ila a voz jovem, clara e decidida. Sempre me senti diferente, mamã, como se não pertencesse a lado nenhum. As crianças na escola acham-me estranha porque leio demais. Os professores não sabem o que fazer comigo. Até tu olhas para mim às vezes como se não soubesses de onde vim. Os olhos encheram-se de lágrimas. Se há uma razão para eu ser assim, se há um lugar onde eu realmente pertença, eu quero encontrá-lo. O coração de Maria partiu-se e curou-se ao mesmo tempo. Passara 7 anos a tentar dar à filha uma vida normal, protegê-la de ser demasiado diferente, demasiado incomum. Mas Ila sentira tudo na mesma aquela deslocação profunda que surge quando se é extraordinária num mundo construído para o comum. Está bem, ouviu Maria, a si própria dizer a palavra escapando antes que a mente racional pudesse impedir. Está bem? Vamos tentar. Mas Khaled, se em algum momento eu achar que isto é perigoso para a Ila, acabamos. Eu não quero saber de segredos antigos ou sangue real. Ela é minha filha primeiro, e vou sempre escolher a segurança dela acima de tudo. Combinado? Disse Khaled solenemente, estendendo a mão. Maria apertou-a, e naquele momento, uma parceria foi formada improvável, desigual, mas unida por um propósito comum, que ultrapassava os mundos diferentes de onde vinham. Ila desceu do sofá e aproximou-se da mesa, olhando a carta e as fotografias com novos olhos. Por onde começamos? Perguntou. Khaled sorriu o primeiro sorriso genuíno e desguardado que Maria alguma vez vira no seu empregador. Começamos pelo enigma, onde a água encontra a pedra onde o velho mundo toca o novo. Temos de descobrir que lugar isso descreve. E tem de ter 7 estrelas, acrescentou Ila, apontando para as notas da sua tradução. O lugar das 7 estrelas. Em Portugal? Perguntou Maria duvidosa. Isto parece algo que teria de estar no Médio Oriente. Não necessariamente, disse Khaled, a mente já a correr por possibilidades. Lembra-te, a princesa Amira fugiu para o Novo Mundo. O que quer que ela tenha escondido, escondeu aqui onde estaria seguro de quem a perseguia, onde a água encontra a pedra. Isso pode descrever dezenas de locais ao longo da costa portuguesa, ou até os Açores ou a Madeira, sugeriu Ila. Toda a costa é onde a água encontra a pedra. Mas também tem de ser onde o velho mundo toca. O novo, refletiu Khaled. Algum lugar com significado histórico. Algo que ligue a herança do Médio Oriente ao contacto com territórios ultramarinos portugueses. Sentaram-se na pequena cozinha de Maria até a madrugada nascer sobre Matozinhos. 3 parceiros improváveis, inclinados sobre mapas e registros históricos no tablet de Khaled, à procura de um segredo de 400 anos escondido à vista de todos. E com a luz da manhã a aumentar, nenhum deles notou o sedã escuro, estacionado do outro lado da rua desde a chegada de Khaled, nem a figura lá dentro a tirar fotografias da janela iluminada, onde um multimilionário, uma empregada doméstica e uma criança estavam a redesenhar os limites dos seus destinos ligados. O doutor Jameson Crawford estava sentado na sala climatizada dos arquivos da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, rodeado de documentos que a maioria das pessoas acharia insuportavelmente aborrecidos. Registros de propriedades coloniais, manifestos de navios dos anos 1600, cartas quase ilegíveis, escritas por navegadores que relatavam encontros com mercadores vindos de além-mar. Mas Crawford não era como a maioria. Com 68 anos, passara 40 obcecado por um único mistério histórico, o destino do selo real Ahmadi e da princesa que desaparecera com ele. Os colegas consideravam-no excêntrico na melhor das hipóteses, delirante na pior. A universidade tolerava-o porque o seu financiamento privado vindo de um benfeitor anônimo do Médio Oriente pagava bolsas e projetos de preservação que beneficiavam toda a instituição. O que ninguém sabia era que a obsessão do doutor Crawford tinha ultrapassado há muitos limites do interesse acadêmico e entrado em algo mais sombrio, mais desesperado.
O telemóvel vibrou com uma nova mensagem. As fotografias anexadas fizeram-lhe tremer as mãos quando ampliou as imagens no ecrã. Uma menina de 7 anos com uma marca de nascença claramente visível no ombro, uma estrela de 7 pontas perfeita na sua geometria. O texto enviado pelo seu investigador dizia: Sujeito Leila Santos, 7 anos. Mãe Maria Santos, empregada doméstica. Pai não registrado. Residente em Matosinhos. Observada a entrar na propriedade de Al-Rashid ontem à tarde. Saiu com a mãe 6 horas depois a transportar documentos. Al-Rashid visitou o apartamento às 23h47. Permaneceu até ao amanhecer. A atividade sugere descoberta significativa. O coração de Crawford acelerou. Khaled Al-Rashid. Conhecia bem esse nome. Monitorizara a família durante anos, à espera que fizessem algum movimento relacionado com o pergaminho que os registros genealógicos insinuavam que possuíam. Os Al-Rashid eram cautelosos secretos, mas se Khaled tinha envolvido uma criança e a mãe dela, algo mudara. E uma criança com a marca. Crawford abriu os seus próprios ficheiros de investigação, cruzando o apelido Santos, com a base de dados de potenciais descendentes Ahmadi. A família estava lá um fio tênue de documentação que rastreava mulheres com apelidos lusófonos através do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal, sempre a trabalhar como domésticas, sempre pobres, sempre escondidas à vista desarmada. Investigara 12 famílias ao longo dos anos procurando a marca. Nenhuma a tinha. Mas esta criança, esta Leila Santos, era diferente. A fotografia não mentia. Após 4 décadas de procura, Crawford finalmente encontrara tudo os 2 lados da equação antiga, o guardião do pergaminho e a portadora do selo. Fez uma chamada telefônica falando em árabe rápido para o número que financiara a sua investigação durante tantos anos. Encontrei-a, disse sem preâmbulos. A menina com o selo e já está em contato com a família Al-Rashid. Precisamos de agir depressa. A voz do outro lado era culta, educada e totalmente fria. Tenha certeza desta vez, Dr. Crawford, investir recursos consideráveis nas suas avaliações anteriores. Tenho a certeza absoluta, insistiu Crawford. A marca de nascença é inconfundível. E o timing? O rapaz Al-Rashid recebeu algo enviado da Arábia Saudita esta semana. A minha fonte na empresa de transportes confirmou-o. Isto não é coincidência. Então avançamos para a fase 2, disse a voz ao telefone. Mas com cuidado. A família Al-Rashid tem recursos e ligações que não podemos enfrentar diretamente. Precisamos de vantagem. Precisamos da criança. Ela tem 7 anos, disse Crawford, e até ele sentiu um tremor de consciência. Uma criança? Ela é a chave para um segredo de 400 anos. Corrigiu a voz fria como gelo. Um segredo que pertence à minha família, não aos Al-Rashid, nem a uma rapariga pobre que nem sabe o que carrega. Obtenha acesso à criança Dr. Crawford. Conquiste a mãe. Ofereça a sua expertise. Faça o que for necessário, mas traga-me essa menina e o que ela sabe. A chamada terminou abruptamente. Crawford ficou sentado em silêncio a olhar para a fotografia de Leila Santos. Uma criança com olhar curioso e luminoso, completamente alheia ao facto de ter acabado de se tornar a pessoa mais valiosa num jogo jogado por famílias poderosas há séculos. Dizia a si próprio que fazia isto pela história, pelo conhecimento, pela verdade, sobre uma civilização perdida. Mas no fundo, numa parte de si que evitava encarar, sabia que já tinha ultrapassado limites que nenhum acadêmico deveria ultrapassar. E estava prestes a ultrapassar mais. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, na sua propriedade em Cascais, Khaled Al-Rashid fazia chamadas próprias. Voltara do apartamento de Maria, ao nascer do sol, a mente agitada por possibilidades e receios. Durante a viagem de regresso, sentira um arrepio de que estava a ser observado. Mas descartou como paranoia. Agora, sentado no seu escritório com um café frio ao lado, Khaled ligou ao chefe da sua equipa de segurança pessoal, Marcos.
Preciso de verificações completas sobre 2 pessoas, disse ele. Maria Santos e a filha Ila. Tudo história. Contactos qualquer pessoa que tenha mostrado interesse nelas. E quero mais vigilância na propriedade. Alguém pode estar a observar a casa. Nível de ameaça? Perguntou Marcos com o habitual profissionalismo calmo. Desconhecido? Admitiu Khaled. Mas vou envolvê-las num projeto sensível. Preciso de saber se há complicações inesperadas. Terás relatórios preliminares esta tarde. Depois de desligar, Khaled voltou-se para o computador e retomou o enigma que consumira a noite inteira. Onde a água encontra a pedra, onde o velho mundo toca o novo. Percebeu que tinha interpretado mal desde o início. Procurar a localização geográfica, portos, enseadas, zonas costeiras portuguesas. Mas e se velho mundo e novo mundo não fossem metáforas geográficas, mas sim civilizacionais, ou relacionadas com comunidades específicas? Khaled abriu registros históricos de contactos entre comerciantes árabes e navegadores portugueses nos séculos XVI e XVII. A informação era escassa muito anterior às ondas de migração do século XIX, mas não inexistente. Havia relatos de mercadores do Médio Oriente que negociavam especiarias e tecidos com capitães portugueses nas primeiras rotas atlânticas. E ali, enterrado numa nota de rodapé de um manifesto de carga de 1626, Khaled encontrou algo que fez o seu pulso acelerar. Propriedade adquirida por mercador de origem árabe. Casa de pedra no ponto onde a água doce encontra as águas salgada. Posto de comércio entre colonos europeus e produtos do Mediterrâneo. O nome do mercador perdera-se no tempo, mas a descrição do local permanecia. Casa de pedra na foz de um ribeiro, onde água encontra pedra. Khaled abriu mapas modernos de Vila do Porto nos Açores, depois sobrepôs mapas antigos. A costa mudara, rios haviam sido canalizados, terrenos preenchidos, mas uma localização permanecia consistente: um pequeno edifício histórico, agora convertido num pequeno museu marítimo. O edifício era mais recente, mas o terreno... Khaled ampliou a imagem de satélite. A propriedade situava-se exatamente onde um ribeiro subterrâneo encontrava a baía, e no logótipo do museu viu uma estrela de 7 pontas, símbolo das antigas rotas marítimas. O lugar das 7 estrelas. Com as mãos a tremer, procurou o telemóvel para ligar a Maria. Era aquilo. Tinha de ser aquilo. Mas antes de marcar o número, a campainha soou. Khaled consultou a câmara de segurança e viu um homem mais velho bem vestido à entrada com uma pasta de couro e a expressão paciente de quem está habituado a esperar. Posso ajudá-lo? Perguntou Khaled pelo intercomunicador. Senhor Al-Rashid, disse o homem com um sorriso educado. O meu nome é Dr. James Crawford. Sou professor de História do Médio Oriente na Universidade de Coimbra. Peço desculpa por aparecer sem avisar, mas tomei conhecimento recentemente de que poderá ter na sua posse determinados documentos históricos relacionados com a dinastia Ahmadi. Gostaria muito de falar consigo sobre isso. Cada instinto no corpo de Khaled gritou perigo. Ninguém deveria saber sobre o pergaminho. Não contara a ninguém além de Maria, e ela certamente não contactara nenhum acadêmico, o que significava que alguém estava a observar, a ouvir, a seguir o rasto. Receio não saber do que está a falar, respondeu Khaled com cuidado. Por favor, Sr. Al-Rashid. A voz de Crawford assumiu um tom de entusiasmo acadêmico que quase soava genuíno. Passei a minha carreira inteira a estudar este período. Se encontrou documentação relacionada com a princesa Amira ou com o selo real, isso tem um valor histórico incalculável. Posso ajudá-lo a autenticá-lo, traduzi-lo, compreender o seu contexto. Não estou aqui para tirar nada de si. Quero apenas ajudar a preservar e interpretar aquilo que encontrou. Como soube que eu tinha alguma coisa? Perguntou Khaled diretamente. Crawford teve a decência de parecer ligeiramente embaraçado. Mantenho uma... chamemos-lhe rede de partes interessadas. Pessoas que me alertam quando documentos deste período mudam de mãos.
A ligação da sua família à linhagem Ahmadi está bem documentada em registros genealógicos. Quando uma encomenda chegou da Arábia Saudita na semana passada, certas partes tomaram atenção. Certas partes, repetiu Khaled frio. Quer dizer que tem andado a espiar-me. Prefiro pensar nisso como monitorizar artefactos historicamente significativos, disse Crawford com um sorriso fino. Sr. Al-Rashid, compreendo a sua cautela, mas asseguro-lhe que os meus interesses são puramente acadêmicos. Posso fornecer referências credenciais o que precisar, para verificar a minha legitimidade. Apenas peço uma oportunidade de estudar o que encontrou. Em troca, posso oferecer recursos e conhecimento que poderão ser inestimáveis. Khaled tomou uma decisão num segundo. Às vezes aprendia-se mais mantendo o inimigo por perto do que afastando-o. Espere aí, disse ele. Vou descer. Enquanto descia as escadas até a porta principal, enviou rapidamente uma mensagem para Marcos. Homem no meu portão, Dr. Jameson Crawford, Universidade de Coimbra. Quero tudo sobre ele. Agora. Depois abriu a porta para receber o homem que perseguia o mesmo segredo e perguntou-se se estava a fazer um movimento brilhante ou um erro terrível. Dr. Crawford entrou no átrio, os olhos já a examinar o espaço com a prática de quem sabia ler riqueza e bom gosto. Tem uma casa linda, comentou. A arquitetura é inspirada no design árabe tradicional. Escolha dos meus pais, respondeu Khaled neutralmente. O que exatamente pretende Dr. Crawford? Oferecer a minha ajuda, disse Crawford suavemente. E talvez dar um aviso. Não é o único interessado no legado Ahmadi. Há pessoas colecionadores ricos, operadores políticos, indivíduos com interesses menos acadêmicos e mais inquisitivos que pagariam fortunas pelo que possui. Se souber que encontrou o pergaminho, poderá estar a pôr em risco a si e a qualquer pessoa associada a si. O sangue de Khaled gelou ao pensar em Maria e Hila. Isso é uma ameaça. É uma realidade, disse Crawford. Sugiro apenas que poderia beneficiar de um parceiro que compreende este território. Alguém que o possa ajudar a navegar os perigos enquanto persegue a verdade. E o que quer em troca? Os olhos de Crawford brilharam. Acesso. Documentação. A oportunidade de publicar as minhas conclusões e finalmente provar as teorias a que dediquei a minha vida. E talvez fez uma pausa calculada. Se houver outros envolvidos nesta descoberta, indivíduos que possam ter ligações especiais à linhagem Ahmadi, gostaria de os conhecer. Então ele sabia sobre Hila, ou pelo menos suspeitava. Khaled manteve o rosto impassível. Vou considerar a sua oferta, Dr. Crawford. Deixe o seu contato. Se decidir que o seu conhecimento é útil, entrarei em contato. Um lampejo de desilusão atravessou o rosto de Crawford, rapidamente substituído pela máscara educada. Claro. Compreendo a sua cautela. Mas não demore demasiado. Em assuntos destes, o tempo pode ser crucial. Entregou-lhe um cartão. Estou disponível a qualquer hora. Depois de o acompanhar à saída, Khaled ligou imediatamente para Maria. Não saias de casa hoje, disse logo que ela atendeu. Não leves a Hila à escola. Não saiam do apartamento. Vou mandar a minha equipa de segurança vigiar o vosso prédio. O quê? Por que a voz de Maria subiu com medo? Porque alguém sabe, disse Khaled, a voz sombria. Alguém tem estado a observar-nos e sabe sobre a Hila. Já não estamos seguros. No pequeno apartamento, Maria aproximou-se instintivamente da filha que estava sentada à mesa da cozinha a praticar leitura. A criança olhou para cima, sentindo a atenção súbita da mãe. O que se passa? Mamã Maria olhou para a filha. Esta criança brilhante, estranha, maravilhosa que se tornara de repente o centro de um mistério com séculos de idade, e sentiu a fúria protetora tão familiar subir-lhe pelo peito. Nada, querida, mentiu. Está tudo bem. Mas pela janela, Maria viu o mesmo sedã escuro que estivera lá de manhã, ainda estacionado do outro lado da rua. E desta vez,
Viu claramente o homem lá dentro. A observar o prédio com binóculos. Não estava tudo bem. O jogo tinha começado. As peças estavam a mover-se. E Maria Santos, que passara a vida inteira a tentar ser invisível, tornara-se agora muito, muito visível para pessoas que jogavam com apostas que ela nem conseguia imaginar. Nessa tarde, Maria e Ila foram realojadas na propriedade de Khaled. Maria protestara. Mudar-se para a casa do patrão parecia ultrapassar uma linha que sempre se esforçara por manter. Mas quando Marcos, o chefe de segurança de Khaled, lhe mostrou fotografias de 3 veículos diferentes que tinham estado a vigiar o prédio onde vivia, os instintos maternos falaram mais alto do que o orgulho. Agora sentada num dos quartos de hóspedes, uma divisão maior do que todo o seu apartamento, Maria observava Ila explorar a casa de banho privativa, com olhos maravilhados. Mamã, há uma banheira grande o suficiente para nadar. Não te acostumes demasiado, respondeu Maria. Mas a voz saiu-lhe sem convicção. Como dizer à filha que não aproveitasse algo que a própria Maria sonhara secretamente durante anos? Um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar onde não tivesse de contar cêntimos ou preocupar-se com a renda. Uma batida na porta fez Maria enrijecer, mas era apenas Khaled com um tablet na mão e uma expressão de excitação mal contida. Encontrei-o, disse de imediato. O local. Tenho quase a certeza. Ila saiu da casa de banho atraída pelo tom da voz dele. Onde em Vila do Porto, nos Açores, disse Khaled, mostrando imagens no tablet. Há um pequeno museu marítimo construído no terreno onde no século XVII existia um posto de comércio. O edifício original era uma casa de pedra construída por um mercador do Médio Oriente, cujo nome nunca foi registrado. Precisamente no ponto onde um ribeiro de água doce encontra a baía. Maria olhou para as imagens de satélite e não viu mais do que um museu moderno e um parque de estacionamento. É isso, um museu. O edifício é moderno, admitiu Khaled. Mas o terreno, esse não mudou. E olha para isto. Ampliou o logótipo do museu. 7 pontas, 7 estrelas, 7 mares. Não era um detalhe decorativo, era um marcador, um sinal deixado para quem soubesse ler. Quando vamos? Perguntou Ila, quase a saltitar de entusiasmo. Esta noite, disse Khaled. Depois do fecho. Já falei com o diretor. Disse-lhe que estou interessado em fazer uma doação significativa e que gostaria de uma visita privada para avaliar necessidades de preservação. Sorriu ligeiramente. Ele ficou mais do que feliz em ajudar. Vais invadir o museu? Maria perguntou chocada. Vou realizar investigação fora de horas com total conhecimento da administração. Khaled ergueu uma sobrancelha. Há uma diferença. E não vamos sozinhos, acrescentou. Marcos e parte da equipa virão conosco para a segurança. Por causa das pessoas que estão a vigiar-nos, murmurou Maria. A expressão de Khaled tornou-se sombria. A minha equipa verificou as matrículas dos carros perto do teu prédio. 2 pertencem a uma firma privada de investigação contratada por partes desconhecidas. O terceiro é de um homem chamado Roberto Fischer, ligado ao mercado negro de antiguidades. Estes não são curiosos acadêmicos, Maria. São pessoas que lidam com artefactos roubados que valem milhões. O estômago de Maria apertou-se. Talvez devêssemos parar. Talvez isto seja demasiado perigoso. Mamã, não. A voz de Ila saiu num grito pequeno, mas cheio de desespero. Não podemos parar agora. Isto é sobre quem eu sou. Quem nós somos. Não merecemos saber a verdade. Maria olhou para a filha de 7 anos e viu alguém muito mais velha a encará-la. Alguém que passara a vida inteira a sentir-se deslocada. E que finalmente via uma explicação. Está bem, ouviu-se dizer. Mas ao primeiro sinal de perigo saímos, sem discussões. O Museu Marítimo de Vila do Porto fechava ao público às 18h. Às 19h30,
Enquanto o crepúsculo assentava sobre a baía, o SUV preto de Khaled entrou no parque de estacionamento vazio, seguido por outro veículo com Marcos e a equipa. O diretor do museu, um homem nervoso, nos seus 50, chamado Preston Clark, recebeu-os à entrada. Senhor Al-Rashid, uma honra. Tenho de dizer, quando mencionou uma possível doação de 7 dígitos, a direção ficou muito entusiasmada. Parou, notando Maria e Hila. Não sabia que traria família. Esta é Maria Santos e a filha dela, Hila, disse Khaled com naturalidade. A Maria é a minha consultora histórica, e a Hila é uma jovem acadêmica extraordinária com conhecimento em línguas antigas. Confio que a presença delas não será um problema. As sobrancelhas de Clark subiram perante a descrição de uma criança de 7 anos como acadêmica, mas a promessa de um donativo milionário aparentemente superava qualquer ceticismo. Claro que não. Por favor, entrem. O museu era uma estrutura moderna de vidro e aço, concebida para exibir a história marítima dos Açores, através de exposições interativas e artefactos cuidadosamente preservados. Clark conduziu-os por galerias com modelos de navios, instrumentos de navegação e reconstruções de cenas históricas. Mas Khaled não estava interessado nas vitrines. Os olhos dele percorriam o chão, as paredes procurando algo que não pertencesse ao século XXI. Sr. Clark, disse ele enquanto caminhavam. Compreendo que este museu foi construído no local de uma estrutura muito mais antiga, um posto de comércio do período colonial. Correto, respondeu Clark, animando-se com o tema. A casa de pedra original data da década de 1620. Foi demolida em meados do século XIX, para dar lugar a um armazém que depois foi demolido para um parque de estacionamento, que acabou por ser substituído pelo museu atual. Temos alguns artefactos da estrutura original na nossa zona de arquivo se quiser ver. Quero, disse Khaled de imediato. Muito. Clark conduziu-os por uma escada estreita até ao piso inferior, uma zona de armazenamento climatizada cheia de caixas etiquetadas e artefactos em vários estados de preservação. O ambiente era completamente diferente das galerias polidas acima. Aqui tudo parecia mais antigo, mais próximo dos ossos da história. As pedras originais da fundação estão incorporadas nesta parte do edifício, explicou Clark, apontando para uma secção de parede, onde pedras antigas e regulares eram visíveis por baixo do cimento moderno. Quando construíram o museu, os arquitetos decidiram preservar o pouco que restava da estrutura. Hila aproximou-se das pedras a sua mão pequena, estendendo-se para as tocar. Mamã sussurrou. Eu sinto qualquer coisa. Maria trocou um olhar com Khaled. O que sentes, querida? As pedras estão quentes, disse Hila. E há escrita. Uma pausa. Muito tênue. Mal consigo vê-la. Clark aproximou uma lanterna iluminando a zona indicada por Hila. Não vejo escrita nenhuma. Porque não está a olhar da maneira certa, disse Hila com a honestidade direta de uma criança. Traçou com o dedo algo que parecia ser apenas fissuras naturais na pedra. Os símbolos estão esculpidos para parecer desgaste, mas não são aleatórios. É um padrão. Khaled ajoelhou-se ao lado dela, tirando o telemóvel para fotografar a área. O que diz Hila ficou em silêncio longo, os olhos a moverem-se com intensidade sobre as marcas quase invisíveis. É um sistema de contagem, disse finalmente. Número 7, 31, 14. E depois uma indicação. Abaixo do encontro das águas onde a primeira pedra foi colocada. Abaixo, repetiu Maria. Como debaixo da estrutura. A maioria das construções coloniais tinha porões ou cisternas, explicou Clark, agora mais intrigado do que cético. Mas não tenho conhecimento de nenhum nível inferior além deste. O levantamento estrutural não indicou espaços ocos. O Sr. Clark interrompeu Marcos, a prioridade militar evidente na postura. Há alguma zona deste piso que não utilizam? Algum canto selado? Alguma área marcada como instável? Clark pensou alguns segundos. Há um canto na sala de arquivo secundária
onde nos instruíram para não armazenar peso. O empreiteiro disse que o chão tinha sido reforçado com betão, provavelmente para fechar um antigo sistema de drenagem ou cisterna. Porque encontraram a área rapidamente, um retângulo de cerca de 3 metros por 3 metros, no canto do arquivo, onde o chão parecia mais novo que o resto. Marcos bateu com o salto da bota. O som foi oco. Há definitivamente espaço vazio por baixo disto. Não podemos começar a partir o chão do museu, protestou Clark. E se eu custear todas as reparações? Perguntou Khaled calmamente. E se aumentar a minha doação para compensar qualquer incômodo? Digamos, o dobro do valor mencionado. A resistência de Clark derreteu diante deles. Vou precisar de ligar ao presidente da direção. Claro, disse Khaled. Leve o tempo que precisar. Enquanto Clark se afastava, Hila continuou a examinar as paredes, os dedos a seguir símbolos que ninguém mais conseguia ver. Maria observava, o coração dividido entre orgulho e medo. Era isto que Hila tinha nascido para fazer, para ler o que outros não conseguiam, para encontrar o que o mundo tinha esquecido. Mas aterrorizava Maria que um dom tão extraordinário viesse acompanhado de tanto perigo. O rádio de Marcos crepitou. Chefe, temos movimento lá fora. 3 veículos acabaram de entrar no parque de estacionamento. Não se aproximam do edifício, mas estão posicionados para vigiar todas as saídas. O maxilar de Khaled endureceu. Como é que nos encontraram? Ou seguiram-nos? Ou Marcos hesitou, alguém lhes disse onde estaríamos. Todos olharam para Clark, que ainda falava ao telefone do outro lado da sala. O diretor do museu percebeu o olhar coletivo e pareceu confuso. Depois, preocupado. Marcos mantém olhos nesses veículos, disse Khaled baixinho. Se fizerem qualquer movimento para entrar no edifício, quero saber imediatamente. Achas que vão tentar alguma coisa? Perguntou Maria instintivamente, aproximando-se de Hila. Acho que estão à espera de ver o que encontramos, disse Khaled. E dependendo do que for, podem decidir que vale o risco de uma confrontação. Clark voltou com a expressão nervosa, mas excitada. A presidente da direção aprovou a exploração desde que documentemos tudo e quaisquer danos sejam reparados. Na verdade, ela está bastante intrigada com a possibilidade de descobrirmos uma estrutura colonial desconhecida. Excelente, disse Khaled. Então vamos começar. Marcos tinha vindo preparado. Do veículo de segurança, a equipa trouxe um radar de penetração no solo, ferramentas de remoção delicada e até um pequeno martelo pneumático. Em menos de 20 minutos, confirmaram um espaço vazio cerca de 2,5 metros abaixo do piso. E começaram a abrir cuidadosamente uma passagem. O trabalho foi lento e metódico. Clark insistiu em supervisionar para garantir que nenhum artefacto histórico fosse danificado. Hila ficou sentada de pernas cruzadas, observando tudo com concentração absoluta. E Maria manteve-se perto da escada com a sensação angustiante de estarem a correr contra um relógio invisível. Quando o betão finalmente cedeu, revelando uma abertura escura, todos ficaram em silêncio. Marcos iluminou o buraco com uma lanterna potente, revelando degraus de pedra a descerem para a escuridão. O ar que subiu era fresco e seco, com um cheiro a terra e algo mais. Algo antigo, indefinível. Eu vou primeiro, disse Marcos. Mas Khaled abanou a cabeça. Descemos juntos. Tu, eu e a Hila. Virou-se para Maria. Maria, devias ficar aqui em cima, com de maneira nenhuma, interrompeu Maria. Se a minha filha vai lá abaixo, eu também vou. Khaled parecia prestes a discutir, mas a expressão dela cortou qualquer argumento. Era a filha dela, a história dela, o direito dela. Clark disse: Khaled pode ficar aqui em cima e monitorizar o progresso. O diretor do museu acenou rapidamente e claramente aliviado por não ser convidado a descer ao buraco. Marcos desceu primeiro, testando cada degrau. Depois, Khaled. Depois, Hila, com a coragem inconsciente de uma criança que ainda não entende o perigo. E por fim,
Maria as mãos a tremer, enquanto descia para as entranhas da terra. Os degraus terminavam numa pequena câmara talhada diretamente na rocha. A lanterna de Marcos iluminou paredes cobertas com a mesma escrita misteriosa que Hila decifrara no pergaminho. Os mesmos símbolos da carta da avó de Maria. E no centro da câmara, sobre um pedestal de pedra, estava uma caixa metálica selada do tamanho de um livro grande. A superfície estava decorada com 7 estrelas. Hila sussurrou: "É o selo dos Ahmadi." Khaled aproximou-se lentamente, quase reverente. 400 anos. Esta caixa esperou 400 anos por alguém que a encontrasse, pelas pessoas certas que a encontrassem. Hila disse com suavidade: "Acho que tu devias ser a pessoa a abri-la." A criança olhou para a mãe em busca de permissão. A garganta de Maria apertou-se com uma emoção impossível de nomear: medo, esperança, dor. Por todas as gerações que nunca souberam quem eram, que nunca tiveram este momento. "Vai, querida", sussurrou. As pequenas mãos de Hila tocaram a caixa. A fechadura abriu-se com facilidade, como se tivesse estado à espera exatamente daquele toque, exatamente daquele momento. Dentro estava um diário encadernado em couro preservado perfeitamente pelo ar seco da câmara, e ao lado, envolto em tecido que se desfez ao toque de Hila, estava um medalhão de ouro com a estrela de 7 pontas. O selo real, verdadeiro. Perdido durante 4 séculos. Mas foi o diário que fez o fôlego de Khaled prender-se. Na primeira página, escrito numa caligrafia elegante, estavam palavras em inglês, moderno, não árabe, não linguagem simbólica, mas inglês, claro. Hila leu em voz alta, a voz a ecoar na câmara. "A filha que encontrar isto, estás a ler estas palavras porque carregas o dom da linhagem, a capacidade de ver o que outros não podem. Este diário contém a verdadeira história dos Ahmadi, não as mentiras contadas pelos que nos destruíram, mas a verdade. Guarda-o com cuidado, partilha-o com sabedoria. E sabe que não foste esquecida. És o cumprimento de uma promessa feita há 400 anos. És a prova de que amor e lealdade podem sobreviver a impérios. És filha de rainhas. E finalmente chegaste a casa." No silêncio que se seguiu, Maria percebeu que estava a chorar. Khaled virou o rosto, os olhos brilhantes de emoção. Até Marcos, o profissional sempre imperturbável, parecia comovido. Do piso superior, a voz de Clark ecoou pela escada urgente: "Senhor Al-Rashid, os veículos lá fora, pessoas estão a sair. Estão a aproximar-se do edifício." O momento quebrou-se como vidro. Khaled agarrou a caixa metálica. Hila apertou o diário ao peito. E todos subiram os degraus de pedra o mais depressa que puderam, emergindo na sala de armazenamento, exatamente quando o som de vidro a partir ecoou no andar superior. "Saída de serviço agora", disse Marcos, já em movimento. Correram pela área de armazenamento com Clark a segui-los, confuso e aterrorizado. Atrás deles ouviam passos vários, homem a descerem as escadas rapidamente. Marcos conduziu-os até uma saída técnica que dava para o beco atrás do museu. A equipa dele já lá estava, motores ligados, portas abertas. "Vão!" gritou Marcos, praticamente atirando Hila e Maria para dentro do SUV. Enquanto o condutor de Khaled acelerava, Maria olhou para trás e viu Marcos e a equipa dele a formarem uma barreira humana na saída do beco, bloqueando os agressores. Viu figuras de roupa escura a emergirem do museu. Viu o confronto começar. "Marcos", começou Maria. "Ele sabe cuidar de si", disse Khaled com voz dura, ainda a agarrar a caixa. "Agora precisamos de te levar a ti e a Hila para um lugar seguro." Hila estava encolhida contra a mãe, o diário antigo ainda apertado nas mãos pequenas. "Fizemos alguma coisa errada?" perguntou num fio de voz. "Estamos em apuros." Maria abraçou-a, beijando-lhe a cabeça. "Não, querida. Fizemos algo certo. Encontramos a verdade. E às vezes, a verdade é a coisa mais perigosa do mundo." Não regressaram à propriedade de Khaled. Seguindo a recomendação de Marcos transmitida por uma chamada tensa,
Enquanto atravessavam as ruas escuras de São Miguel, dirigiram-se para um local seguro que Khaled mantinha para emergências, um penthouse num edifício de alta segurança no centro de Ponta Delgada, com elevador privado e vigilância 24 horas. Quando chegaram, já passava da meia-noite. Ila adormecera no carro, a cabeça no colo da mãe, o diário ainda agarrado com força. Maria levou-a para dentro, deitou-a num sofá luxuoso e cobriu-a com uma manta suave. Khaled estava junto às janelas panorâmicas ao telefone, olhando a cidade iluminada embaixo. Não quero saber o custo, dizia ele. Quero saber quem financia o trabalho do Crawford, quem contratou os investigadores privados. E quero saber até amanhã de manhã. Sim, todos, cada ligação, cada transação dos últimos 5 anos. Desligou, virou-se e encontrou Maria a observá-lo. Marcos escapou sem ferimentos, disse antes que ela perguntasse. A equipa dele deteve os homens que invadiram o museu até a polícia chegar. Dizem que foi tentativa de roubo. E o Crawford, a voz de Maria era um misto de cansaço e raiva. Foi visto perto do local. Mas desapareceu antes da chegada da polícia. Então ele estava lá, disse Maria, a voz vazia. Esteve a observar-nos o tempo todo. Parece que sim. Khaled colocou a caixa metálica na mesa da sala e abriu-a com cuidado. Mas conseguimos o que procurávamos. Conseguimos a verdade. Maria sentou-se ao lado dele. Juntos olharam o diário e o medalhão dourado, o selo real. A luz da cidade fazia os 7 pontos brilharem como se tivessem fogo próprio. Devemos acordá-la, perguntou Maria. Ela devia ser a primeira a ler. Deixa-a dormir, disse Khaled com doçura. Teve um dia avassalador. Podemos ler nós primeiro. Garantir que não há nada perigoso. Queres dizer, garantir que não há nada que possa magoá-la, corrigiu Maria. Khaled assentiu. Ele abriu o diário com extremo cuidado. A primeira página continha a mensagem que Ila lera na câmara subterrânea. Mas as páginas seguintes eram uma história que nunca aparecera em qualquer arquivo oficial. Uma história escrita numa mistura de inglês-árabe e a linguagem simbólica antiga. Uma história que deixou Maria e Khaled a ler em silêncio atordoado durante mais de 1 hora. Era o diário de Princesa Amira, escrito ao longo de anos. Relatava a fuga durante o cerco que destruiu a sua família, a travessia do oceano com uma serva de confiança e a filha bebê, a decisão de esconder a sua identidade e criar a criança na obscuridade do novo mundo. Mas era mais do que história. Era uma confissão, uma história de amor, uma tragédia. Ouça isto, disse Khaled, a voz espessa de emoção, enquanto traduzia um trecho das secções em árabe. Perdi um império, mas ganhei algo maior. Uma filha livre de coroas e guerras. Jurei que a linhagem sobreviveria não em palácios, mas em corações que amassem sem ambição e vivessem sem medo. Maria levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. O meu pai acreditava que sangue real nos tornava divinos. Mas aprendi nesta nova terra que o sangue nada significa sem caráter, nada sem a coragem de escolher o próprio caminho. Renunciei a um trono para viver em liberdade. Troquei palácios por esta casa simples de madeira, onde a água encontra a pedra. E faria a mesma escolha 1000 vezes, porque escolhi o amor em vez do dever, a verdade em vez da tradição e a vida em vez da glória vazia de um império moribundo. Maria sentiu lágrimas caírem-lhe pelo rosto. Ela escolheu desaparecer, murmurou. Escolheu ser ninguém. Escolheu ser livre. E escolheu dar essa liberdade aos seus descendentes. Completou Khaled. Olha, aqui há uma secção sobre o dom. Ele virou várias páginas até encontrar uma passagem marcada com um pequeno símbolo de estrela. Aqui ela fala sobre a capacidade de ler as escrituras antigas, de ver padrões que outros ignoram. Diz que não é magia nem favor divino. É algo que corre em certas linhagens, reforçado por estudo e prática. Ela tinha-o.
A mãe dela tinha-o, e sabia que um dia um dos seus descendentes o teria também. E precisaria dele, acrescentou Maria, lendo por cima do ombro de Khaled. Ela diz que o diário foi feito para ser encontrado, quando o mundo tivesse mudado o suficiente para que uma rapariga pobre pudesse ser educada, tivesse acesso ao conhecimento, pudesse usar o dom, sem ser destruída por isso. Ela estava à espera de alguém como Aila, respirou Khaled. Alguém com o dom, a oportunidade e a coragem de o usar, completou Maria. Continuaram a ler absorvidos pelas palavras de Amira. As suas dúvidas, os seus medos, a esperança de que as gerações futuras compreendessem por que ela abandonara tudo. A forma meticulosa como registrara, rotas marítimas secretas, acordos de comércio, alianças políticas, informações estratégicas que tinham valor em 1624 e ainda podiam ter valor agora. Isto é extraordinário, disse Khaled, fotografando páginas. Ela documentou rotas, tratados, redes de poder que antecedem o Médio Oriente moderno em séculos. Estes nomes de família, muitos ainda são influentes hoje. Se esta informação viesse a público, as pessoas matariam por ela, disse Maria sombria. É por isso que Crawford quer Aila. É por isso que aqueles homens estavam no museu. Isto não é só história, é poder. Dinheiro. Khaled assentiu lentamente. O diário contém informação que pode afetar negócios modernos, relações políticas, reivindicações territoriais. Meu Deus, há aqui uma secção sobre terra rica em petróleo que pertencia à família de Amira. Terra que vários países reclamam com base em registros históricos. Terra que reclamam porque acreditam que a linhagem Ahmadi morreu, percebeu Maria. Mas se Aila provar a descendência, ela teria uma reivindicação legítima sobre territórios que valem milhares de milhões, disse Khaled. Talvez bilhões. Olharam-se através da mesa sentindo o peso esmagador da descoberta. Não podemos contar a ninguém, disse Maria. Ninguém pode saber o que está neste diário. Concordo, respondeu Khaled de imediato. Mas, Maria, também não podemos esconder isto outra vez. Isto é a herança da Aila. Não apenas riqueza material, mas a identidade dela, a história dela. Não achas que ela merece saber? Acho que ela merece estar segura, disse Maria. A voz a subir antes de baixar de novo ao olhar para o sofá onde Aila dormia. Acho que ela merece uma infância sem ser caçada por bilionários e políticos que a queiram usar. Ela tem 7 anos, Khaled. 7. Eu sei, disse Khaled suavemente. Mas Maria, ela também é brilhante e extraordinária. E sabe que é diferente. Ouviste o que ela disse. Ela quer saber quem é. Não achas que a verdade, mesmo uma verdade perigosa, é melhor do que viver a perguntar para sempre? Maria deixou-se cair na cadeira exausta. Já não sei o que é certo. Há uma semana a minha maior preocupação era pagar a renda e pôr a Aila numa escola melhor. Agora estamos a falar de linhagens reais, territórios de bilhões e pessoas a arrombar museus para nos caçar. Isto é loucura? Admitiu Khaled. Completamente loucura, mas também é real. E temos de decidir o que fazer com isto. Uma vozinha veio do sofá fazendo-os virar-se. Devem dizer-me a verdade. Aila estava sentada com a manta enrolada à cintura, olhos claros e atentos, apesar de ter acabado de acordar. Eu não sou um bebê mamã. Ouvi o que disseste. Sobre terras e pessoas que me querem usar. Eu quero saber tudo. Maria e Khaled trocaram um olhar rápido. Quanto teria ela ouvido, anda cá, querida? Disse Maria, batendo na cadeira ao lado dela. Aila sentou-se entre eles à mesa, o olhar imediatamente atraído para o diário aberto. Khaled empurrou-o para a frente dela, e Aila começou a ler mais depressa do que qualquer adulto conseguiria acompanhar. A mente brilhante de Aila absorvia a informação a uma velocidade que ainda surpreendia Maria. Depois de vários minutos de silêncio concentrado, a criança levantou os olhos.
A princesa Amira estava grávida quando fugiu. O pai do bebê não era o homem com quem a família queria que ela casasse. Ele era um mercador, um simples mercador que tinha vindo negociar com o pai dela. Continua? Pediu Khaled suavemente. Os olhos de Hila percorreram a página arregalando-se enquanto compreendia o que lia. Ela casou-se com ele em segredo. Iam fugir juntos, mas quando o cerco começou, ele foi morto a defender o palácio. Ela só escapou porque ele se sacrificou para criar uma distração. Lágrimas acumularam-se nos olhos da criança. Ela nunca amou mais ninguém. Deu à filha o nome dele. O nome verdadeiro de Amira era outro. Mas ela passou a usar o apelido do mercador quando veio para a América. Santos. É por isso que somos santos. A respiração de Maria falhou. Nunca entendara porque a família da avó carregava um apelido hispânico, quando muitas das suas feições sugeriam uma ancestralidade do Médio Oriente. Sempre assumira que tinha havido algum casamento distante com um europeu ou latino. Mas isto... Somos nomeadas pelo mercador que Amira amou, sussurrou Maria. Pelo pai da filha dela. Pelo homem que morreu para ela fugir. Ela escreve que queria que os descendentes se lembrassem dele, disse Hila passando o dedo pelas palavras. Que levassem o nome dele adiante. Mesmo que o mundo nunca soubesse o sacrifício que ele fez. A voz da criança fraquejou. Ela diz que a verdadeira nobreza não tem a ver com sangue real. Tem a ver com escolher o amor em vez do medo. E proteger as pessoas de quem gostas, custe o que custar. Khaled tinha se afastado para a janela de costas para elas, mas Maria viu-lhe os ombros a tremer. Ele estava a chorar. Aquele empresário poderoso, dono de milhões, comovido até as lágrimas por uma história de amor com 4 séculos. Há mais? Disse Hila, virando páginas. Ela escondeu o diário no local do selo aqui no Novo Mundo, porque sabia que alguém um dia poderia precisar de provas. Não de sangue real por si só, mas de provas que pudessem... A menina hesitou, lutando com a linguagem antiga. Senhor. Khaled. O que quer dizer? Rectificar injustiças antigas. Khaled voltou-se limpando discretamente os olhos. Quer dizer corrigir erros do passado, fazer o que é justo. Amira escreve que parte das terras que a família dela controlava tinham sido roubadas às pessoas que lá viviam. Primeiro, continuou Hila, ela documentou tudo que territórios foram conquistados de forma justa e quais foram tomados à força ou por engano. Ela diz que isso pode um dia ser usado para devolver o que foi roubado e trazer justiça aos descendentes daqueles que foram prejudicados. Ela estava a falar dos povos indígenas, percebeu Khaled, tribos e comunidades que a dinastia Ahmadi deslocou ou destruiu. Ela documentou as injustiças para que um dia alguém pudesse fazer reparações. Isso significa que este diário não é apenas valioso para quem quer reivindicar território, disse Maria lentamente. Também é valioso para quem quer contestar essas mesmas reivindicações. Para provar que certas terras foram roubadas. É uma arma, disse Khaled. Uma arma contra as mesmas estruturas de poder que poderiam beneficiar a Hila. Se ela aparecer como herdeira Ahmadi a reivindicar terras, torna-se alvo de todos os governos e corporações com interesses no petróleo do Médio Oriente. Mas se revelar o que o diário realmente diz, que grande parte dessas terras foram adquiridas ilegalmente. Ela torna-se uma heroína para os movimentos de direitos indígenas, completou Maria, e inimiga de quase todas as grandes potências da região. E ela tem 7 anos, disse Maria com a voz a quebrar. 7 anos. E só quer entender porque consegue ler línguas antigas. Hila continuava a ler o rosto jovem, sério e pensativo. Depois levantou a cabeça. Mamã, eu não quero terras nem dinheiro, nem ser princesa, mas eu quero fazer o que é certo. Se este diário pode ajudar pessoas cujas famílias foram magoadas pelo que a família de Amira fez, não devíamos partilhá-lo, querida. Não é assim tão simples, começou Maria cansada.
Mas Hila interrompeu. Por que a Amira partilhou? Ela escreveu tudo, mesmo sabendo que deixava a própria família mal vista. Ela escolheu a verdade em vez de proteger a reputação. Tu não me ensinas o mesmo, que devo dizer a verdade, mesmo quando dói. Maria olhou para a filha, esta criança que entendia complexidade moral, melhor do que muitos adultos que conseguia ver para além dos interesses próprios e enxergar justiça e algo dentro dela, mudou. Está certa, ouviu-se dizer. Tens toda a razão. Maria, começou Khaled preocupado, mas ela levantou a mão para o calar. Não. Ela tem razão. Amira não escondeu este diário para podermos usá-lo para nosso benefício. Ela escondeu-o para que a verdade sobrevivesse. Para que um dia, quando chegasse o momento certo, alguém pudesse usar essa verdade para melhorar o mundo, para reparar o que tinha sido quebrado. Maria olhou para Khaled. É isso que devemos fazer. Não reivindicar territórios, nem vender a informação ao melhor licitante, nem voltar a escondê-la. Devemos descobrir como usá-la para o bem. Khaled ficou em silêncio durante longos segundos, a sua mente empresarial claramente em conflito com a sua consciência. Finalmente acenou com a cabeça. Vocês têm razão. Mas precisamos de ser estratégicos. Se divulgarmos o diário assim de forma pública, vão descartá-lo como falsificação, ou alguém irá roubá-lo para o enterrar ou utilizá-lo de forma indevida. Precisamos de especialistas de confiança, historiadores juristas, defensores dos direitos dos povos indígenas que possam verificar a informação e utilizá-la corretamente. E precisamos de manter a Leila segura enquanto fazemos isso, acrescentou Maria com firmeza. Isso não é negociável, concordou Khaled. E significa que temos de mudar a abordagem. Em vez de nos escondermos, tornamo-nos públicos, mas nos nossos termos. Documentamos tudo. Envolvemos a comunicação social, universidades, organizações de direitos humanos. Tornamos a Leila tão visível que magoá-la criaria um incidente internacional. Transformá-la num símbolo em vez de um segredo, disse Maria lentamente. Transformá-la na heroína que ela já é, corrigiu Khaled. A criança que desvendou um mistério de 400 anos para trazer verdade e justiça ao mundo. Hila olhou de um adulto para o outro com os olhos a brilhar. Posso continuar a ir à escola e à biblioteca. Apesar de tudo, Maria soltou uma gargalhada quase histérica. Querida, depois disto provavelmente vai ser convidada para dar palestras em universidades. Mas eu tenho 7 anos. Hila lembrou. Tens 7 anos e fizeste o que dezenas de estudiosos adultos não conseguiram, disse Khaled. És extraordinária, Hila. E o mundo está prestes a saber disso. A criança pensou por alguns instantes, depois voltou a concentrar-se no diário. Então devo continuar a ler. Se vou explicar isto às pessoas, preciso de compreender tudo. Enquanto Hila se inclinava sobre as páginas antigas, absorvendo 4 séculos de história oculta, Maria encontrou o olhar de Khaled. Ele parecia tão aterrorizado e ao mesmo tempo tão exaltado quanto ela. Estavam prestes a entrar numa luz mediática que mudaria tudo, não só para eles, mas potencialmente para nações inteiras, para comunidades indígenas, à procura de reconhecimento para histórias que tinham sido controladas por poderosos durante gerações. Tudo por causa de uma menina de 7 anos que conseguia ler o que outros não conseguiam. E tinha a coragem de se preocupar com o significado das palavras. O telemóvel de Maria vibrou com uma mensagem de Marcos Situação Controlada. Crawford levado para interrogatório. Estão seguros por agora, mas chefe, isto vai ficar muito maior. Os registros de chamadas dele mostram contactos com contas numeradas em 5 países. Isto não é apenas um professor obcecado. É uma rede organizada e bem financiada. Maria mostrou a mensagem a Khaled, que acenou com um ar sombrio. Então movemo-nos depressa. Amanhã de manhã começamos a fazer chamadas. Protegemo-la, tornando-a importante para muita gente. E esta noite,
Perguntou Maria. Khaled fez um gesto à volta do apartamento seguro. Esta noite estamos protegidos. Esta noite descansamos. E deixamos a Hila ler as palavras dos seus antepassados e compreender quem ela realmente é. Do lado de fora, Hartford brilhava na escuridão alheia ao facto de que dentro daquele penthouse de alta segurança, uma criança lia palavras que iriam abalar os alicerces da política moderna do Médio Oriente, reescrever narrativas históricas e finalmente trazer justiça a injustiças cometidas há 400 anos. O jogo tinha mudado. Os jogadores tinham se revelado. E no dia seguinte, Maria Santos, uma empregada doméstica que passara a vida a tentar ser invisível, começaria o processo de tornar a sua filha impossível de ignorar. 3 meses depois, Leila Santos estava de pé no grande salão do edifício das Nações Unidas em Nova York, a sua pequena figura quase engolida pelo púlpito, mas a sua voz ecoando clara pelo sistema de microfones para os delegados de 63 países. Usava um simples vestido azul, escolha de Maria, que insistira em algo apropriado, mas recusara deixar que a filha fosse vestida como um boneco de cerimônia. Ao pescoço, Hila trazia o medalhão dourado com a estrela de 7 pontas dos Ahmadi, autenticado por 14 especialistas independentes e agora reconhecido como um dos artefactos históricos mais importantes da era moderna. O meu nome é Leila Maria Santos, disse ela, a voz firme apesar dos olhos que a observavam. Sou filha de Maria Santos, empregada doméstica de Coimbra. E sou também descendente direta da princesa Mira Ahmadi, que fugiu da sua terra em 1624, trazendo segredos que esperaram 400 anos para serem revelados. Na audiência, Maria estava sentada entre Khaled e a mãe dele, que tinha viajado desde a Arábia Saudita para estar presente naquele momento. A mulher mais velha tinha chorado quando conheceu Hila pela primeira vez, reconhecendo nas feições da criança o rosto do retrato antigo, a linhagem que julgara perdida para sempre. Mas também tinha compreendido como Khaled explicara que Hila não surgia ali para reivindicar tronos ou territórios. Ela surgia ali para dizer a verdade. A princesa Mira manteve um diário, continuou Hila, e atrás dela surgiram no ecrã imagens das páginas antigas, cuidadosamente fotografadas e traduzidas por equipas de estudiosos ao longo das últimas 12 semanas. Nele, ela documentou não apenas a sua história, mas também a história da dinastia da sua família, incluindo as terras que controlavam e a forma como as adquiriram. Algumas dessas aquisições foram legítimas. Muitas não foram. Um murmúrio percorreu os delegados reunidos. Este era o momento esperado, a revelação que iria redesenhar mapas, reabrir disputas territoriais e desafiar reivindicações que tinham permanecido por séculos. A minha antepassada documentou 17 casos de território obtido, através de engano ou força retirado, a povos indígenas, disse Hila, lendo das notas preparadas com a ajuda de Khaled. Ela registrou os nomes originais dessas terras, as tribos que as habitavam e os métodos usados para as deslocar. Fê-lo não para glorificar a conquista, mas porque sentia culpa pelo que a sua dinastia tinha feito. Ela queria que a verdade sobrevivesse para que um dia pudesse haver justiça. No ecrã, mapas surgiram a sobrepor fronteiras antigas e modernas, mostrando com exatidão que reivindicações territoriais contemporâneas se baseavam em injustiças históricas. Tenho 7 anos, disse Hila, olhando diretamente para as câmaras que transmitiam as suas palavras para o mundo. Eu não entendo toda a política ou economia complicada do que esta informação significa. Mas eu entendo a diferença entre o certo e o errado. E sei que tirar algo que não é teu é errado, mesmo que tenha sido a tua família a fazê-lo há muito tempo. Maria sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. A sua filha brilhante e corajosa estava a dizer a verdade ao poder de uma forma que a maioria dos adultos nunca conseguiria. A simplicidade moral de uma criança apoiada por provas históricas irrefutáveis tinha um impacto devastador. Há pessoas que acham que eu devia usar esta informação para reclamar terras ou dinheiro para mim, continuou Hila. Pessoas que dizem que, como descendente da princesa Amira,
Eu tenho direito a territórios que valem milhares de milhões. Mas a princesa Amira renunciou a esses direitos quando escolheu a liberdade em vez do poder. Ela abandonou um trono para viver honestamente. E eu quero honrar essa escolha, dando esta informação às pessoas a quem ela realmente pertence, os descendentes daqueles que perderam as suas terras, as suas histórias e as suas vozes. O aplauso começou timidamente na secção onde estavam os defensores dos direitos indígenas e representantes tribais. E depois espalhou-se pela Assembleia como uma onda. Delegados de nações que seriam diretamente desafiadas por aquelas revelações permaneceram em silêncio desconfortável, mas não podiam negar as provas já autenticadas por especialistas dos seus próprios países. Khaled tinha sido brilhante na sua estratégia. Durante 3 meses reunira uma equipa irrepreensível de historiadores, linguistas, arqueólogos e juristas que verificaram cada afirmação no diário de Amira. Envolvera toda a imprensa internacional, tornando a história de Hila tão pública que seria impossível silenciá-la. E estabelecera contato com organizações de direitos indígenas capazes de transformar aquela informação em ações legais concretas. O diário e todo o seu conteúdo serão doados a uma coligação de organizações de povos indígenas e grupos de direitos humanos, anunciou Hila. Eles decidirão a melhor forma de usar esta informação. A minha família não quer pagamento nem reconhecimento para além da verdade ser conhecida, nem qualquer reivindicação a territórios ou riqueza. Só queremos que a história fique finalmente completa. Quando Hila recuou do púlpito, o aplauso tornou-se ensurdecedor. Maria viu delegados levantar-se câmaras a disparar e presenciou o culminar de uma jornada que começara quando uma menina de 7 anos traduzira um pergaminho antigo no escritório de um homem rico. Mais tarde, numa sala privada onde Hila podia descansar, Maria abraçou a filha, enquanto Khaled atendia chamadas de parabéns e Marcos mantinha segurança à porta. "Como te sentes, querida?" perguntou Maria. "Cansada", admitiu Hila, e um bocadinho assustada. Havia tantas pessoas a olhar. "Foste perfeita", disse Maria. "A princesa Amira estaria tão orgulhosa de ti." "Acham que ela sabia?" perguntou Hila com voz pequena. "Quando escreveu o diário. Acham que ela sabia que um dia alguém como eu o encontraria?" "Eu acho que ela tinha esperança", respondeu Maria. "Acho que ela acreditava que um dia o mundo mudaria o suficiente para que uma rapariga como tu, uma rapariga pobre, uma rapariga cuja família tinha sido invisível durante gerações, pudesse ficar diante de pessoas poderosas e obrigá-las a ouvir." Hila ficou em silêncio por um momento. "Mamã, o que acontece agora?" "Agora," Maria sorriu. "Agora vamos para casa. Tu voltas para a escola, uma escola muito melhor do que antes, graças ao fundo de bolsas que o Sr. Khaled criou. Voltas para a biblioteca. E continuas a ter 7 anos durante o máximo de tempo possível." "Mas eu agora sou diferente", disse Hila. "Toda a gente sabe quem eu sou." "Sempre foste diferente, querida", respondeu Maria suave. "Sempre foste extraordinária. A única coisa que mudou é que agora o mundo também sabe disso. Mas continuas a ser minha filha. Continuas a ser a Hila. E continuas a ter TPC horas de dormir. E todas as coisas normais que uma criança de 7 anos deve ter." Khaled terminou a chamada e juntou-se a elas. Era o Tribunal Internacional de Justiça. Explicou. "Querem reconhecer oficialmente o diário como prova admissível em vários litígios territoriais em curso. Isto vai ter enormes implicações jurídicas." "Ótimo", disse Hila simplesmente. "Era isso que queríamos." Khaled sorriu-lhe. O mesmo sorriso genuíno e desarmado que Maria tinha visto pela primeira vez na sua pequena cozinha 3 meses antes. "Sabes qual é a melhor parte disto tudo?" perguntou ele. Qual Hila quis saber? O Dr. Crawford e o seu benfeitor misterioso não vão receber absolutamente nada do que queriam, disse Khaled satisfeito.
porque tu entregaste tudo antes que eles pudessem tentar roubar. Eles estão neste momento sob investigação pelo assalto ao museu e por outros incidentes. Ao que parece, fazer o que é certo é a melhor vingança. Eu não estava a tentar vingar-me, disse Hila. Eu estava a tentar ajudar pessoas. Eu sei, respondeu Khaled com doçura. Foi por isso que resultou. O telemóvel de Maria vibrou com uma mensagem da sua mãe à avó, que mal via há anos que tinha assistido ao discurso da ONU pela televisão e finalmente percebido por que a própria mãe lhe pedira sempre para manter certos segredos familiares escondidos. A mensagem dizia: a avó Rosa teria orgulho. Desculpa nunca te ter contado a verdade sobre a nossa família. Eu tentei proteger-te mantendo-te invisível. Mas a tua Hila mostrou-me que às vezes a proteção mais poderosa é a visibilidade. Amo-vos as duas. Maria mostrou a mensagem a Hila, que sorriu cansada, mas feliz. Isso quer dizer que vamos ver mais vezes a avó. Acho que sim, disse Maria. Nas semanas seguintes, os efeitos da revelação de Leila continuaram a expandir-se. 3 disputas territoriais foram reabertas com novas provas do diário. 2 países iniciaram processos formais de reparações por injustiças históricas. E organizações de direitos indígenas em todo o mundo encontraram-se subitamente fortalecidas por documentação que nunca tinham imaginado existir. Khaled criou a Fundação Amira, dedicada à preservação de línguas indígenas e ao apoio a jovens acadêmicos de contextos desfavorecidos. Hila tornou-se a mais jovem membro do conselho e a sua defensora mais apaixonada. Maria voltou ao trabalho não como empregada doméstica, mas como coordenadora de ligação comunitária da Fundação, um cargo muito melhor remunerado do que tudo o que alguma vez imaginara, e que lhe permitia ajudar famílias como a sua a encontrarem oportunidades anteriormente impensáveis. E Hila regressou à escola, onde os colegas estavam simultaneamente maravilhados e confusos com o que tinha acontecido. Ela continuava a ser estranha, continuava a ler demasiado, continuava a não encaixar totalmente. Mas agora sabia por quê, e esse conhecimento tornava a diferença suportável. Ela não era estranha, era especial. Não era defeituosa. Era o cumprimento de uma promessa feita há 4 séculos. 6 meses depois do discurso na ONU, Maria recebeu uma encomenda da Arábia Saudita. Dentro estava uma carta da mãe de Khaled e uma pequena caixa de veludo. A carta dizia: Queridas Maria e Hila, depois de longas consultas com os mais velhos da família e com historiadores sobre a vossa descoberta extraordinária, concluímos que, embora Leila seja realmente descendente da linhagem Ahmadi, a sua escolha de renunciar a reivindicações territoriais em favor da justiça e da verdade representa os valores mais elevados da verdadeira nobreza. Junto, segue uma oferta que pertenceu à mãe da princesa Amira, um anel com o brasão da família. Ele pertence a Leila por direito de sangue, mas acima disso por direito de caráter. Ela provou ser digna do legado dos seus antepassados de uma forma que ultrapassa em muito a questão do sangue. Com o mais profundo respeito e amor familiar. Aisha al-Rashid. O anel era de ouro delicado do tamanho de uma mão infantil, com uma estrela de 7 pontas incrustada em safiras. Hila colocou-o no dedo e ergueu a mão, vendo-o brilhar à luz. É lindo, sussurrou. É teu, disse Maria, tal como a história é tua, tal como a escolha foi tua. Eu tomei a decisão certa, mamã, perguntou Hila. Uma pergunta que fizera várias vezes nos últimos meses, como se ainda estivesse a processar a magnitude do que fizera. Entregaste milhares de milhões de dólares para ajudar pessoas que nunca conheceste, disse Maria. Escolheste a verdade em vez da riqueza, a justiça em vez do poder. O que é que tu achas? Hila refletiu com a mesma seriedade com que considerava tudo. Acho que a princesa Amira fez a mesma escolha. E acho que ela foi feliz mesmo vivendo numa simples casa de madeira em vez de um palácio, porque era livre. Então tens a tua resposta, disse Maria. Nessa noite jantaram na propriedade de Khaled.
Uma tradição semanal agora, embora Maria tivesse finalmente convencido Khaled a deixar de lhes chamar jantares de trabalho e admitir que eram amigos. Marcos juntou-se a eles, assim como a mãe de Khaled, que visitava de novo pela terceira vez naquele ano. Enquanto comiam, Khaled ergueu o copo. Quero propor um brinde, disse. À princesa Mira, que teve a coragem de escolher a liberdade. A Maria, que criou uma filha corajosa o suficiente para seguir esse exemplo. E a Hila, que provou que a herança mais valiosa não são terras, nem ouro, nem títulos, é a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil, acrescentou Hila com a sabedoria de alguém muito mais velho do que 7 anos. Brindaram sumo para Hila, vinho para os adultos e beberam ao futuro. Mais tarde, depois de Maria ter deitado Hila na cama do novo apartamento delas, modesto mas seguro num bairro melhor com boas escolas, sentou-se ao seu lado e afastou o cabelo da testa da filha. Mamã murmurou. Hila sonolenta. Tu achas que existem outros segredos por aí? Outras histórias perdidas à espera de serem descobertas, provavelmente, admitiu Maria. E achas que eu vou encontrá-los? Maria olhou para a filha, aquela criança extraordinária que sabia ler línguas antigas, que decifrara mistérios de 400 anos, que tinha estado diante das Nações Unidas a reescrever a história, e sorriu. Acho, querida, que se houver segredos destinados a ser encontrados, tu serás quem os encontrará, porque é isso que tu és. É isso que sempre foste. És a filha que vê o que os outros não veem. A filha que fala a verdade. A filha de rainhas. Filhas, corrigiu Hila suavemente. No plural. A princesa Mira era filha de uma rainha. E eu sou tua filha mamã. Isso faz de nós ambas filhas de rainhas. Maria sentiu a garganta apertar com a emoção. Sim, sussurrou. Acho que faz. Os olhos de Hila fecharam-se devagar, e em poucos minutos ela dormia a mão pequena, ainda a usar o anel que a ligava a uma linhagem de mulheres que tinham escolhido a liberdade, em vez do medo, a verdade, em vez da tradição, e o amor acima de tudo. Maria ficou ali muito tempo a vê-la dormir, a pensar na jornada que tinham vivido juntas. Desde um apartamento apertado em Coimbra até as Nações Unidas. Da invisibilidade ao reconhecimento internacional. Da pobreza à possibilidade. Mas mais do que isso, da ignorância sobre quem eram, a compreensão plena. Finalmente. Eram as filhas de mulheres que se tinham escondido à vista de todos durante 400 anos, protegendo um segredo, até chegar o momento certo para o revelar. Eram guardiãs da verdade, portadoras de consciência, vozes de justiça, que falavam através dos séculos. Eram, como Hila dissera, filhas de rainhas. E esse conhecimento, essa identidade, valia mais do que todas as terras e ouro do mundo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno, e algures no Médio Oriente, a madrugada nascia sobre terras que em breve veriam justiça após séculos de espera. O passado e o presente tinham colidido não com violência ou destruição, mas com verdade e reconciliação. E num pequeno quarto em Portugal, uma menina de 7 anos dormia em paz, os sonhos cheios, não de pesadelo sobre o que fora perdido, mas de esperança sobre o que agora podia ser restaurado. A história que começara com um pergaminho, uma marca de nascença e uma criança brilhante, terminara onde todas as boas histórias devem terminar, com cura, com esperança, e com a promessa de que às vezes, contra todas as probabilidades, a verdade e a justiça podem prevalecer. Por causa da coragem de uma mulher de há 400 anos, que escolheu preservar a verdade mesmo com grande custo. E por causa da coragem de uma criança hoje, que escolheu partilhar essa verdade com o mundo. 2 filhas de rainhas, separadas por séculos, mas unidas pela consciência. O seu legado viveria não em monumentos ou riqueza, mas nas vidas mudadas pela verdade que protegeram e revelaram. E essa era a herança mais valiosa de todas.